Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom contar com você aí do outro lado da telinha. Hoje eu recebo com muita alegria a jornalista Malu Garcia, minha amiga de longa data e de tantas jornadas, que acaba de fazer a sua primeira incursão no mundo da literatura, com o recém-lançado livro Indomável, As Descobertas de uma Brasileira em Cuba. Bem-vinda, Malu. Prazer ter você aqui, amiga. Ai, que emoção estar aqui, menina, no seu programa, porque não é só uma entrevista na minha vida, é mais um acontecimento junto com você, de tantos que nós já temos, né? Verdade. Tantos acontecimentos já colecionados aí ao longo de tantos anos de amizade. Então a entrevista de hoje é mais um acontecimento para mim. Você sempre trabalhou com a palavra, foi radialista, jornalista, advogada e agora estamos acrescentando aí escritora, né? Você tá feliz? Ai, menina, eu tô bem feliz. A gente sempre brincava, uma brincadeira interna nossa, né? Que a gente era multimídia, né? Lembra? Então, agora eu tô colocando mais um pontinho, mais um tijolinho aí nesse... realmente, o livro tá me deixando bem feliz, bem feliz. Ficou o resultado, linda a capa, né, Malu? Olha, a capa ficou vibrante, né? Pela Labrador, né? É uma editora bem legal, bem interessante. Eles tiveram bastante cuidado e preciso ressaltar, é uma equipe de meninas, então a editora, a capista, a revisora, então foi uma equipe realmente bem atenta, sabe? Uhum. Eu gostei muito de trabalhar com eles. São 26 crônicas, né, Malu? Pois é, o livro ele tem duas partes, né? E o livro, na verdade, é o resultado, o processo do livro é uma coisa interessante, né? Depois que está pronto, quando você olha, e aí você olha para trás e fala, nossa, era uma nuvem de confusões, porque eram muitas histórias ao longo de tanto tempo, né? Eu vou para Cuba tantas vezes. Quantas vezes você já foi para Cuba? Então, 10 vezes, com essa última que eu cheguei semana passada, que foi o lançamento do livro lá. Então, ao todo 10 vezes, mas até a escrita eram 9. Então foram 8 vezes antes da pandemia e uma vez, né, um pouco imprudentemente, durante a pandemia. Então o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte eu conto histórias que eu vivi 8 vezes, nas 8 vezes que eu viajei para lá, e a segunda parte do livro eu conto algumas histórias, menos, né, que eu vivi lá 4 meses por conta dos aeroportos estarem fechados, né, naquele ano de 2021, que foi o ano mais brabo aí da pandemia. Você ficou presa lá, né? Fiquei presa. Entre aspas, né? Sim. Senão as pessoas capazem de pensar que ficou presa mesmo, né? Fiquei 4 meses lá sem saber quando que eu ia voltar para casa. Eu viajei em fevereiro, era para eu voltar 22 dias depois, e aí os aeroportos fecharam aqui, fecharam lá, foi o pior momento da pandemia. E até eu tenho uma amiga, a Tereza, que eu falo dela no livro. A Tereza, ela falava pra mim assim, quando eu cheguei aqui no Brasil de volta, né, depois de ficar lá 4 meses, ela falava pra mim, Malu, você tem um anjo, que te protege e te guia, porque no pior momento da pandemia no Brasil você estava segura em Cuba. E aí quando eu cheguei aqui no Brasil, em junho, chegou a Omicron chegou lá. Aliás, desculpa, a Delta, a Omicron já estava aqui no Brasil. E aí lá teve um aumento de casos. Então, de lá na hora certa. No pior momento da pandemia lá, eu já estava no Brasil. Então eu me senti protegida lá e quando cheguei aqui no Brasil já tinha vacina, tomei a vacina aqui e fiquei protegida também. E tem aqui um miolo com várias páginas coloridas, né? Com várias imagens, olha. Né? Ao longo desses fotos, anos... né? Desses anos todos dessas 9 viagens, né? Ao longo desses anos eu fui colecionando algumas fotos, né? Porque a primeira vez que eu viajei para Cuba foi em 2005 e uma coincidência assim enorme, estava acontecendo na mesma semana a Feira Internacional do Livro de Havana e o Brasil era o país homenageado. E foi uma surpresa para mim, porque naquela época não tinha internet assim, então a gente viajava sem informação, né? A gente ia e depois via o que acontecia.
E para mim foi uma surpresa enorme o Brasil estar na feira e o Brasil ser o país homenageado. Bom, aí quando eu voltei outras vezes, mas agora, coincidentemente, o meu livro estava quase pronto, né? Porque nunca está pronto. Aí foi em novembro, foi anunciado que na Feira Internacional do Livro de 2024 seria o Brasil novamente o país homenageado. A editora falou para mim, olha, ou é agora, porque, né? Não tem como não ser agora. Aí nós começamos a fazer a finalização do livro para aproveitar o lançamento lá na Feira do Livro, que foi agora em fevereiro. E Malu, explica pra gente por que Indomável? Então, Indomável porque o livro não trata muito dessa parte. Esse, aliás, é uma coisa que a gente fica sempre com receio quando vai escrever alguma coisa, né? A gente sempre acha que tem a obrigação de esgotar o assunto. E os assuntos, obviamente, são inesgotáveis, né? Então, eu não trato da história de Cuba no livro. O livro é mais sobre as minhas vivências durante as minhas viagens para lá e as coisas que eu conheci, as pessoas que eu conheci. Mas Indomável é a ilha, porque Cuba é muito singular, né? É um país muito singular, com uma cultura muito singular e tem uma história, obviamente, também muito singular, que ela não se deixa domar, não se deixou no passado colonial, né? Não se deixou domar pela Espanha e depois não se deixou domar até hoje pelos Estados Unidos. Então existe uma controvérsia bem grande aí em relação desses dois países, né? Eles estão muito próximos, a distância de 90 milhas, então é muito pouco mesmo, 100 e poucos quilômetros, e tem uma influência muito grande dos Estados Unidos em Cuba, né? E Miami, que é muito próximo, tem uma influência muito grande dos cubanos. Só que a ilha, ela não se deixa domar, então é por isso que eu escolhi o nome Indomável. Indomável. E o lançamento em Cuba foi na Feira do Livro, agora em fevereiro, e aqui em Itu você fez o lançamento no Fama, também agora no comecinho de março? Isso, foi dia 1º. E foi um sucesso, né? Olha, eu me surpreendi muito, porque muita gente, eu não esperava tanta gente, de verdade mesmo. E me surpreendi também com pessoas que eu não via há mais de 20 anos. Pessoas que, por causa das redes sociais, né, viram o nosso convite e tal. E vieram prestigiar. Assim, para mim foi uma emoção tão grande de ver amigas que trabalharam comigo na Unimed, trabalharam comigo em Porto Feliz, outras trabalharam comigo em Itu mesmo, mas pessoas que eu não via há muitos anos. E os amigos, né, da família, então foi realmente muito emocionante e o número de pessoas também me surpreendeu bastante. Vamos ver umas fotos? Vamos. Vai lá. Aqui é o lançamento em Cuba, Malu? Isso, nesse dia foi o dia da apresentação do livro. A feira ela durou do dia 15 ao dia 25 de fevereiro. E nesse dia foi o dia da minha apresentação junto com a Dorita e com o professor Dionísio. E para mim foi uma emoção apresentar meu livro junto dessas duas feras, né? Aqui? Isso também foi no dia da apresentação com a Dorita e a Liz. A Liz, ela tá no livro, inclusive uma crônica inteira, porque a Liz é a pessoa que eu fiquei na casa dela 4 meses. Era para eu ficar 20 dias, fiquei 4 meses. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Então ela foi a pessoa que... E inclusive agora ela vem para o Brasil também. Nós vamos fazer alguns lançamentos aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e ela vem para participar dos eventos. Aqui o livro na exposição lá? Na exposição que foi no estande da Embaixada do Brasil. Chique, hein? E aqui? Aqui foi no dia também da abertura. Esse é o embaixador do Brasil em Cuba. Foi bem interessante também nesse dia, porque também estava o jornalista Jamil Chad e a Juliana Monteiro. Ah, tem na foto. Exatamente, eles estavam também fazendo a apresentação do livro deles e no estande da Embaixada também. Essa foto é praticamente do dia da nossa partida de volta para o Brasil, depois dessa viagem de lançamento lá. Essas duas senhoras
as duas senhoras que nos hospedaram na casa delas. Os dois cantos, direito e Isso. esquerdo, né? A Nancy e a Edith. E no centro, a Dani e a Janaína, que viajaram comigo. Aí numa galeria de arte que tem... Cuba ainda? Em Cuba ainda. Uma galeria de arte lá em Havana. O Jeff é artista plástico e é uma galeria de arte e um restaurante que chama Coco Blue. E nesse dia também nós fizemos um evento lá. De lançamento. Isso. Aqui já. Aqui com o Zé. Aqui já no Fama, em Itu, com o chefe. Que foi, esse é o meu auxiliar para sinônimos. Às vezes, durante a escrita, eu perguntava para ele precisava de uma palavra que falasse assim, assado, aí ele me ajudava. Ele estava muito feliz de estar lá com você por conta do sucesso que estava, das pessoas prestigiando. Ele é parceiro. A minha mãe... Dona Tacília. A minha mãe... Família não pode faltar, né, Malu? Não pode. Aqui também, meu cunhado Pedro, meu sobrinho Enzo, minha sobrinha Lorena, os dois, inclusive, que eu ofereço o livro. A minha irmã, a Ouro, a Sofia e o Ricardo, e a filha, isso, da Fábrica São Luís. A Regina, o Paulo e o Gabriel, queridos. Nossa, Regina e Paulo fizeram muitas fotos. A doutora Laura e o doutor Tavares, amigos também da gente. Aqui a Clélia, o César, a Mabel e o Vanini, também amigos de Itu, queridíssimos. Essa mesa é espetacular, né? O Zé, Romeu, você, o Jonas, o Carlos e o Jair de Oliveira. O pessoal falava que era a mesa da diretoria. E aqui a fila, nossa... Pois é. Formou uma fila enorme, uma hora eu vi e falei, nossa, que fila! Eu não enxergo com esses óculos aqui, eu só enxergo de perto, né? Então eu tinha que tirar para poder enxergar a fila. Eu via que estava grande, eu via que estava bem grande. E com cada pessoa que chega, você quer abraçar, você quer conversar, você quer... E às vezes a fila vai crescendo, né? Mas foi realmente uma surpresa muito grata. A quantidade de amigos que compareceu. Cansou a mão de autografar? Cansar de coisa boa a gente não cansa, né? E como é que foi o processo de escrita aqui, Malu? Então, você sabe que foi o livro como um todo, né? Hoje, olhando, né, para o processo é bem interessante. Eu sempre trabalhei com a palavra, né, Mirna? Desde adolescente. Embora eu conte no livro, eu queria ser cortadora de frios, sabe, né? Aquela máquina de frios eu ri muito da padaria. Isso. Eu queria ser essa profissional que fazia aquele corte dos frios na padaria. Aquele bailado. Mas eu acabei começando a trabalhar com 14 anos na rádio. Na antiga Pioneira, né, Malu? Primeiro na Rádio Convenção de Itu. Na Rádio Convenção. Primeiro. Aí depois eu fui pra Pioneira, hoje é FM 90. Eu fui a primeira voz feminina da FM 90, né? Então eu sempre trabalhei com a palavra. Só que a escrita literária é completamente diferente, porque no jornalismo você se atém ao que, quando, onde, porquê, a dados, fatos, né? Na advocacia, que foi a minha segunda profissão, também eu tinha que me ater a coisas comprovadas, dados, fatos comprováveis, né? A advocacia é uma profissão em que você tem que levar muito a sério. E cada uma tem sua técnica, né? O Exatamente. jornalismo e a advocacia tem sua técnica de redação. Mas ambas trabalham com fatos, dados, né? Aquilo que você tem que comprovar muitas vezes, né? A literatura nesse ponto foi uma libertação quando a Marina, que foi a pessoa que me auxiliou bastante nesse processo, Marina Monteiro, ela é escritora, produtora cultural e ela faz mentoria também de escrita. E quando eu cheguei para ela, eu tinha 1000 histórias, né? Aqui esse livro tem, sei lá, não tem nem 30% das histórias e que eu vivi nesses 19 anos de vivência em Cuba. E quando eu contava para ela, era tanta história, que eu não conseguia organizar aquilo.
porque as coisas tinham conexões, né? As pessoas, os eventos, as vivências, e eu não conseguia organizar. E eu estava voltando de Cuba naquele momento não era pós-pandemia, a gente estava ainda na pandemia, né? 2021 tinha vacina já, tanto aqui como lá, mas a pandemia ainda estava forte ainda, com muitas mortes e tal. Então, a minha cabeça e o meu emocional estava ainda vivendo assim um turbilhão de coisas, né? Então, a minha ideia inicial era fazer um livro que fosse um guia, que quando a pessoa terminasse de ler o livro, ou quando ela folheasse o livro, ela tivesse vontade de conhecer aqueles lugares que eu citaria no livro. Mas eu não queria fazer um guia, só guia, porque o guia está na internet, né? Você acessa qualquer coisa. Eu queria fazer um guia em que a pessoa, ao ir no Museu da Revolução, procurasse o guia Luiz, ao ir para Varadeiro, procurasse a pessoa tal, né? Fazer uma coisa bem mais pessoal. Bom, quando eu comecei a escrever, saiu tudo diferente. Não saiu guia, não saiu nada. Aí a Marina, ela me orientou a fazer um sumário, né? Uma lista, e a lista me ajudou bastante. Então eu fui fazendo, primeiro, um sumário de acontecimentos. E aí sim, eu comecei a direcionar realmente as coisas que eram contáveis, né? Porque na escrita, ela é muito diferente de contar, né? Eu conto para você uma história, eu tenho a entonação, eu tenho a vibração da voz, que né? Eu tenho as pausas, as pausas, né? Exatamente. Então a história fica com outro nível de interesse. Quando você vai pôr aquela mesma história no papel, olha, é muito complicado, muito complicado. Então eu demorei, assim, eu tive um processo lento, eu acho, sabe, de escrita, e só foi possível, assim, concluir mesmo porque a Marina me ajudou a organizar as ideias. Você conta aqui que o que atraiu para Cuba foi uma paixão adolescente pelo Che Guevara e também uma folhinha de calendário. Conta aqui, dá um spoiler aqui para o nosso público. Foi, na verdade, a união de duas coisas ligadas à minha infância, né? Por isso que quando eu começo a escrever o livro, não dá para fugir do que a gente foi na infância, na adolescência, né? Eu tive a sorte de ter na vida amizades assim que eu conservo até hoje, né? Então a Luciana Pavanelli estudava comigo e na casa da Luciana Pavanelli tinha muitos livros. Na minha casa não tinha, a gente não tinha esse hábito da leitura na minha casa. Mas a Lu, por conta da mãe dela, ser da área da educação e tal, então a Lu era uma pessoa muito voltada para os livros. Até hoje ela é uma excelente leitora. E ela me apresentou o Che Guevara. Um dia perguntou para mim, você não conhece o Che Guevara? Eu falei, não conheço. Você tinha quantos anos? Acho que 13. Tá. Por aí. Bom, e a Lu sempre foi muito revolucionária, né? Então ela tinha que me apresentar a revolução. Com 13 anos também, né? E aí, então a Lu, ela me apresentou o personagem, digamos assim, né? Por meio de um livro e tal. E eu, antes ainda, quando eu tinha, 6, 7 anos, eu passava todas as tardes com a minha avó, né? Na Vila Nova aqui. E então, assim, a minha vivência com a minha avó foi uma coisa muito rica, né? Viver com vó, né? É muito rico. Marca a gente pra vida toda. E naquela época, as meninas colecionavam muito papel de carta. E eu colecionava aquelas fotografias de folhinhas de calendário. Tinha muito na época. Tinha muito, né? E a minha avó tinha em casa, a gente também tinha, mas chegava no final do ano, todo o comércio fazia aquelas folhinhas de calendário. Então eu conto isso no livro, que eu era agraciada sempre, porque eu que ia Era um fazer... brinde que eles Era davam um brinde no no final do ano. né? E lá, naquelas fotografias das folhinhas, então tinha, né, aquelas
o Coliseu de Roma, a Torre Eiffel de Paris, a Grécia. Aquelas imagens com neve. Aquelas casinhas, né? Aquelas paisagens bucólicas. E na minha infância, assim, né, de sonhadora, eu imaginava que, bom, quando eu crescer, eu vou visitar todos esses lugares, eu vou viajar para todos esses lugares. Uhum. E uma imagem daquelas ficou muito marcado para mim, mas não é uma imagem muito comum, né? Porque qualquer pessoa consegue identificar Paris, Roma, Grécia, né? Consegue identificar. Mas essa imagem ficou muito marcada para mim. Quando eu viajei a primeira vez para Cuba, eu ainda não percebi essa imagem. Eu conto que acho que foi na segunda vez. Eu identifiquei que aquela imagem da minha infância, na folhinha de calendário, era aquela paisagem que eu estava vendo em Cuba. Que é o Malecón? Que é o Malecón. É o pôr do sol no Malecón. E o Malecón de Cuba é um lugar realmente único. E aquilo me marcou muito, né? E além das amizades que eu fui fazendo, então por conta disso eu fui sendo, digamos assim, tocada por essas coincidências, né? Então a Feira do Livro, o Brasil homenageado, depois essa imagem que eu guardei da minha infância por conta dessa folhinha de calendário. Então eu fui fazendo muitas conexões, né? Com a minha infância, e aí no fim o livro acaba fazendo um balanço da vida, né? Coincidiu também que eu fiz 50 anos, então é uma data marcante, né? Avaliando a vida, né? O que já passou. E aí que o livro acabou ficando meio que um balanço mesmo, sabe? Agora nós vamos dar mais um spoiler, só mais um, tá bom? Você fala também em uma das crônicas sobre a sua fixação por malas. De onde vem? Conta pra gente. Pois é, você sabe que eu vou te falar uma coisa que nem tá no livro, porque não deu tempo. Mas realmente, mala é uma coisa que marca a minha vida. Primeiro porque eu tenho uma tia que é freira. Ela é a madre superiora de um convento que tem no Brasil inteiro, mas a sede delas é em Botucatu. E essa minha tia, ela foi pro convento muito cedo. E quando ela vinha nas férias, ela vinha com uma mala muito cheirosa. Cheirosa? Que eu de vez em quando roubava uns lencinhos dela, da mala, porque era muito cheirosa. A mala dela era muito cheirosa. Então, ela vinha de férias, ficava 30 dias, né, com a gente, e depois ela voltava pro convento. E quando ela ia embora, aquilo me marcava demais, porque ela ia embora com uma mala cheirosa e ela ia pro mundo, né? Ela ia mundo afora. Eu não sabia para onde ela ia, eu sabia que ela ia. Que ela ia. E aquilo também, eu pensava, né? Bom, quando eu crescer, óbvio, quero ser freira. Não, eu quero ser freira. Porque freira vai com a mala embora, né? Então, e antes, eu aqui na Vila Nova, né? Que passei minha infância, adolescência aqui na Vila Nova, então em Salto, então tinha o Padre Paulo. E o Padre Paulo, essa história que eu não conto no livro, porque não deu tempo. O Padre Paulo, quando eu tinha 4, 5 anos, eu era vizinha, né? Vizinha mesmo, morávamos vizinhos. E ele chegou um dia e falou pra mim assim, olha, eu vou visitar meu pai na Bélgica e eu vou levar você na mala. E eu, mais do que rápido, falei, perfeitamente, claro! Ideia ótima! E aí fiquei, né? E minha mãe teve que me convencer, né? Imagina, eu tinha acho que 5 anos. Que não era assim. Mas eu fiz toda aquela fantasia na minha cabeça, né? Que eu, obviamente, cabia dentro da mala. Eu era pequena, magrinha, né? Olha perfeitamente dentro da mala. Olha a cabeça de criança. Tanto que depois eu viajei pra lá, quando eu viajei pra lá, eu acho que foi uma viagem que nós fizemos juntas. Sim, 2000. Isso. Eu fiz um cartão postal de lá, da Bélgica, e mandei pra ele. Ele tava numa cidade aqui perto de Campinas. E mandei pra ele um cartão postal de lá. Olha, você não me trouxe na mala? O senhor, né? O senhor não me trouxe na mala, mas eu vim. Mas essa história eu não conto. Mas essa coisa da mala é porque em Cuba é o único lugar que eu viajo e eu levo mala de despachar. Porque, por conta do bloqueio econômico, tem muita carência, né, de coisas, de produtos e tal. Então é o único lugar que eu viajo e levo mala com um monte de coisas, né, para os meus amigos que estão lá, né, e
levo chinela havaiana, levo, enfim, um monte de coisa. Mas eu aprendi, no decorrer do tempo, eu aprendi a viajar com mala de mão só, né? Uma malinha de 10 quilos. Porque eu tenho o maior orgulho disso. Porque se a minha viagem tem 10 dias, a mala tem 10 quilos. E se a minha viagem tem 40 dias, como eu fui agora para Portugal com a Janaína no ano passado, também a mala tem 10 quilos. Nada como ter experiência, né? Mas já passei muito perrengue, né? Porque a primeira viagem que eu fiz com a Vitória, que é minha amiga parceira também, que viajou comigo para Cuba também pela primeira vez, nossa, 99, a gente levou uma mala tão gigante que não tinha nem rodinha. Eu nem sei como que a gente conseguia carregar aquilo. Oh, meu Deus, como que eu podia fazer? E nem usa, né? Então, com o tempo, eu fui passando perrengue e aprendendo, né? Mas essa sua paixão por malas, né, se traduziu em muitas viagens depois, não só para Cuba, né, Malu? Quais países você já visitou? Então... Não precisa falar todos, mas quais? Não, assim, acho que o mais longe que eu fui foi Tailândia e Emirados Árabes, que também ainda estava no perrengue da mala ainda. Eu lembro que eu fui com a Vitória também, minha parceirona de viagem. Ela falou pra mim, olha, a gente vai pegar, vamos levar mala pequena, mas na hora H levamos mala de despachar. E assim, era uma viagem que a gente pegou 3 aviões para chegar até lá, pegamos ferry, pegamos balsa, trem, van e pegamos até um trator. Nossa. Então, se tivesse com muita mala, ia ser uma não, loucura. Imagina, foi um sofrimento, porque a mala já tinha rodinha, né? Porque foi agora 2016, não, 2014, 15. Mas a gente já viajou com uma mala de rodinha, né? Mas assim mesmo eu ainda sofri um pouco, porque acabei levando, como eram muitos dias de viagem, acabei levando uma mala de despachar, né? Mas o gostoso mesmo é viajar com mala de mão, que você sai do avião, já tá com a sua malinha, não tem aquela ansiedade da esteira, nada disso. E leve, né? E não precisa mesmo, né? Porque a viagem tem que ser leve, né? Mas fala aí, e aí? Europa? Sim, então. Daí América eu fiz, do Norte? Estados Unidos, Europa, alguns países da Europa. África? África não. Austrália? Também não. Ásia? Ásia só Tailândia. Tailândia. E fui para os Emirados Árabes também, né? Dubai, Abu Dhabi. Que acho que foi assim o mais diferente, assim. Então, tem muita história para contar ainda no segundo livro, hein? Inclusive tem uma crônica desse livro que eu conto esse perrengue da mala da primeira viagem que eu fiz com a Vitória, que a gente também tinha 20 e poucos anos e imagina, não tinha nem euro ainda, foi o último ano em que todos os países da União Europeia ainda cada um tinha a sua própria moeda. Então a gente chegava em cada país, trocava dinheiro e nós viajamos com, assim, a gente compramos um pacote na época, né? Então a gente escolheu o pacote com maior número de dias pelo menor preço. Então você imagina, para chegar no nosso hotel, por exemplo, em Roma, a gente tinha que pegar 2 trens e um ônibus, de tão longe que era, ou seja, o hotel nem era em Roma, né? Era em qualquer outro lugar, menos em Roma. Na pontinha. Então foi uma viagem assim, pra mim, né, foi muito interessante, porque depois me abriu, né, assim um horizonte enorme, né. Aí no ano seguinte nós viajamos juntas, então, 2000, que foi o primeiro ano da União Europeia. Realmente viajar muda a cabeça da gente, né? Abre muitas janelas, né? E dá um segundo livro, né, Malu? Olha, tem história, hein? Tem história, né? Bom, quem quiser comprar o Indomável, onde vai encontrar? Está nas livrarias, né? A editora Labrador está fazendo uma distribuição nas principais livrarias. Pode também comprar pela Amazon, que chega super rápido também, em 2 dias. E pode comprar comigo também, se quiser, pelo Instagram. Qual que é o seu endereço no Instagram? Passa pro pessoal. O Malu Garcia Tá Longe. E também o Instagram do livro, que é o Malu Garcia. Então, qualquer um dos dois faz contato comigo. Eu mando o livro pelo correio. Muito bom, Dona Malu. Ficou lindo o livro. O lançamento foi um sucesso.
Parabéns, viu, amiga? Ai, obrigada mesmo. E você tá aí nos agradecimentos, porque eu lembro bem das greves que você fazia comigo quando eu parava de escrever. Eu vi, mas eu me preocupei, adorei, né? Eu me preocupei com uma frase que eu vi aqui, quer ver? Deixa eu ler aqui. Com ela, Alice, dividi a minha vontade e que está plano de viver 6 meses em Cuba e 6 meses no Brasil. Como assim 6 meses em Cuba? E a amiga aqui vai ficar sem café? Só por Deus, hein? Então, agora, você sabe que viver assim um período fora do Brasil sempre foi uma vontade minha, né? Eu acabei vivendo 4 meses lá, meio obrigada, né? Mas eu sempre tive vontade de ter uma experiência, de fazer um intercâmbio nesse sentido. E continua em pé, vamos ver. Não precisa ser necessariamente em Cuba, porque agora Cuba eu voltei de lá tem 10 dias. E que inclusive é interessante, essa viagem eu queria registrar. Eu fiz com a Janaína, que é uma amiga minha também de infância, da mesma época da Lu, que me apresentou o personagem. Então a gente vai colecionando, né, amigos ao longo da vida e viajar com os amigos é uma coisa muito gratificante, porque o dia a dia né, você tem a tua vida, os teus problemas, não é, a tua rotina, mas quando você viaja com um amigo é uma vida completamente nova, é uma experiência completamente diferente de tudo que você faz. Então, mas 6 meses em Cuba eu vou ficar sem café com você 6 meses. 6 meses é bastante, né? Sou contra. Malu, obrigada pela sua participação aqui no Lado a Lado. Eu vim trazer o Indomável, parabéns. Estou muito feliz por você, viu? Ai, amiga, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você de novo. Repito, não é só uma entrevista, é mais um acontecimento que a gente, né, vive juntas, e nós já vivemos muita coisa juntas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Semana que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração.